Rio de Janeiro, início dos anos 1990. Um jovem comum, trabalhando em uma loja no centro da cidade, se transforma no maior pesadelo que as ruas já viram. Suas ações chocaram não apenas os investigadores, mas todo o Brasil. Marcelo Costa de Andrade, um nome que carrega uma das histórias mais macabras do país. Por trás de um semblante inocente, escondia-se um homem com crenças distorcidas e um passado perturbador. Mas o que o levou a cometer crimes tão brutais? Esta é a história que veremos hoje, do vampiro de Niterói. A beleza paradisíaca do Rio de Janeiro é inegável. O Carnaval, o Cristo Redentor, o Estádio Maracanã, Copacabana, Ipanema e o Pão de Açúcar são apenas alguns dos destinos turísticos mais procurados do mundo. A cidade, conhecida por sua cultura vibrante e suas paisagens de tirar o fôlego, também é um dos centros econômicos mais importantes do Brasil. Mas como toda grande cidade, o Rio de Janeiro é um lugar de luzes e sombras, cheio de contrastes. Em seu epicentro, grandes edifícios e mansões imponentes se erguem, mas à medida que nos afastamos do centro e nos aproximamos dos morros e dos bairros mais periféricos, o panorama muda drasticamente. Nos bairros mais afastados da cidade, onde as luzes brilham menos intensamente e a pobreza se mistura à violência, o Rio de Janeiro esconde um lado sombrio. Aqui, o crime se infiltra nas entranhas da cidade e histórias de sangue, mistério e horror surgem. O que parecia ser apenas um contraste social se revela uma verdadeira guerra urbana. Hoje vamos mergulhar nesse lado obscuro, analisando um caso real de crime que abalou a cidade. Um crime que, apesar de estar envolto em mistério, revela a fragilidade de um sistema que, muitas vezes, não consegue proteger os mais vulneráveis. Por décadas, as superpovoadas favelas do Rio de Janeiro retrataram uma das mais profundas desigualdades sociais do Brasil. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas vivem nessas comunidades, em construções precárias, imersas em uma pobreza extrema. Nessas áreas marginalizadas, onde as condições de vida são duras e os desafios diários imensos, a violência se tornou parte do cotidiano. Os moradores desses bairros vivem em um cenário de constante tensão, onde crimes como roubos, assaltos, tráfico de drogas e até homicídios são frequentemente reportados. A prostituição e o sequestro também são problemas graves, e a presença de armas ilegais e drogas só agrava ainda mais a situação. No meio disso tudo, quem mais sofre são as crianças, vítimas de um ciclo vicioso de violência e falta de oportunidades. Enquanto o crime se infiltra na vida adulta, são as crianças que mais sofrem as consequências dessa realidade devastadora. Muitas delas, desde pequenas, são confrontadas com a violência, e algumas acabam sendo atraídas pelo mundo do crime. A falta de educação e a carência de recursos essenciais criam um cenário em que a criminalidade se torna uma opção de sobrevivência para muitos jovens. É nesse cenário de desigualdade e violência que alguns dos crimes mais notórios da cidade se desenrolam. O caso que vamos explorar hoje não é apenas uma história de um crime isolado, mas uma tragédia que ilustra as consequências diretas dessa realidade. Em meio a tudo isso, um assassino se esconde nas sombras, levando com ele mais vidas e deixando uma cidade já marcada pelo medo e pela dor. A alta densidade populacional nas favelas representa um dos maiores problemas dessas comunidades. Muitas crianças passam boa parte do dia nas ruas, seja trabalhando, cometendo pequenos delitos ou mendigando para sobreviver. Elas enfrentam todos os riscos que essa vida impõe, mas não se trata apenas dos perigos cotidianos. A situação é ainda mais cruel quando consideramos a violência sistemática que assola essas áreas. Na década de 1960, um novo e macabro fenômeno surgiu no Brasil: os Esquadrões da Morte. Formados por paramilitares e ex-policiais de extrema-direita, esses grupos se dedicavam a assassinar menores de 2 a 15 anos, principalmente nas áreas mais empobrecidas do país. A justificativa era que esses jovens estariam envolvidos com a criminalidade
e precisavam ser eliminados para conter o crime. Em 1989, 445 crianças foram brutalmente assassinadas pelos esquadrões apenas nas favelas do Rio de Janeiro. Em 1989, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que 63% dos adolescentes de 9 a 12 anos que morreram no Brasil foram assassinados. Embora o Brasil tenha vivido um crescimento econômico e algum avanço na qualidade de vida, os números de homicídios continuavam alarmantes. Em 1991, por exemplo, a média mensal de homicídios ultrapassava os 600. No entanto, uma série de assassinatos ainda mais brutais surgiria para chocar o país. Nesse mesmo ano, de 91, uma onda de assassinatos sádicos envolvendo menores desconcertou as autoridades. Não se tratava de simples execuções, mas de algo muito mais sombrio, uma crueldade sem precedentes. Esses assassinatos não eram apenas números em uma estatística de violência, mas eventos que deixavam uma marca permanente na memória da cidade e de todo o país. Esses assassinatos marcariam o início de uma história macabra que se conectaria aos esquadrões da morte e a uma guerra entre gangues, onde crianças se tornaram as maiores vítimas. O caso que vamos explorar hoje envolve esses assassinatos e tenta desvendar a mente do responsável por esses crimes, cujos motivos vão muito além da simples violência. Uma busca por poder, controle e uma distorção do que significa justiça. No dia 12 de dezembro de 1991, um pescador encontrou o corpo de uma criança dentro de uma tubulação de concreto, na praia. O cenário parecia, à primeira vista, um caso simples, mas logo que os agentes chegaram, notaram algo peculiar. A criança, aparentemente entre 6 e 8 anos, estava vestindo apenas calções e suas mãos estavam dentro da calça, o que sugeria algo fora do comum. Inicialmente, os investigadores cogitaram que o menino tivesse se perdido, dormido na tubulação e se afogado quando a maré subiu. No entanto, uma coisa não se encaixava. A posição das mãos da criança não indicava que ele tivesse tentado se levantar ou escapar da água quando a maré o atingiu. Após a realização da autópsia, a verdade chocante foi revelada. A criança não havia morrido por afogamento. Ele foi vítima de abuso sexual e morreu por estrangulamento manual. O que parecia ser um simples caso de acidente se transformou em um assassinato brutal, com um nível de crueldade que as autoridades ainda não conseguiam compreender. Esse caso, que parecia simples à primeira vista, revelou-se apenas a ponta do iceberg de uma série de assassinatos sádicos que estavam em curso no Rio de Janeiro. A dor do crime era palpável e a cidade se viu diante de uma nova onda de terror. As autoridades começaram a se perguntar: quem poderia cometer algo tão horrível com uma criança tão pequena? À medida que as investigações avançavam, surgiam mais perguntas do que respostas. Outros assassinatos similares foram descobertos em áreas periféricas do Rio de Janeiro, e logo se percebeu que esses crimes não eram atos isolados. Era o começo de uma série de assassinatos cruéis e cuidadosamente planejados, envolvendo não apenas o abuso físico, mas também uma violência psicológica aterradora. Quem seriam os responsáveis por esses crimes? E o que os motivava? À medida que os detalhes emergiam, ficava claro que havia algo mais profundo e perturbador por trás desses assassinatos. Não se tratava apenas de um criminoso comum, mas de uma mente calculista, capaz de agir de maneira meticulosa e sem piedade. O que parecia ser um simples caso de assassinato, agora se revelava como um dos crimes mais bizarros e macabros já cometidos no Rio de Janeiro. Nos dias seguintes, outros corpos de crianças foram encontrados nas ruas e favelas da cidade do Rio de Janeiro, vítimas de uma violência impensável. No entanto, o caso que envolvia o corpo encontrado na praia se destacava. Algo estava claramente diferente. Na manhã de sábado, 14 de dezembro, uma mulher chamada Célia de Abreu se dirigiu à delegacia para denunciar o desaparecimento de seu filho Ivan, de 6 anos. Ela estava acompanhada de um vizinho e de outro filho, Altair,
de 10 anos. A angustiante busca por Ivan parecia ser mais uma tragédia em um cenário já marcado por tanto sofrimento. Ao receber Sally, o inspetor Carlos Augusto Ponce observou algo estranho. Ao ver o garoto Altair, ele notou imediatamente a semelhança com o cadáver encontrado na praia dias antes. Ambos eram crianças de pele morena clara, com cabelos castanhos e olhos claros. Após a comparação, o inspetor Ponce, com um instinto aguçado, suspeitou que o corpo encontrado na praia fosse o de Ivan. E pouco depois, o pior dos cenários se concretizou. O corpo foi identificado pela mãe da criança. Ivan, assim como outras vítimas, fora brutalmente assassinado. Este foi o ponto de virada no caso, pois agora as investigações começavam a se entrelaçar. O assassinato de Ivan não era um caso isolado, mas parte de um padrão mais sombrio e calculado. As semelhanças entre o desaparecimento de Ivan e o corpo encontrado na praia levavam as autoridades a acreditar que havia uma ligação entre os crimes. Um modus operandi que se repetia de maneira cruel e sistemática. No dia da tragédia, Ivan e Altair saíram para vender doces, ajudando sua mãe, uma vendedora ambulante que criava sozinha 7 filhos. Era uma família numerosa e pobre, que muitas vezes passava fome. Para essas crianças, a rua era o único lugar onde podiam tentar melhorar sua situação. E apesar das dificuldades, os irmãos tinham uma rotina diária que os levava pelas ruas da cidade, onde às vezes ficavam horas fora de casa, ou até passavam a noite em casas de amigos do bairro. Era uma rotina constante, mas naquela vez, algo estava errado. Passaram-se quase 3 dias sem notícias de Ivan. A preocupação aumentou e a mãe, aflita, não sabia o que fazer. Altair, o irmão mais velho, retornou para casa, mas estava visivelmente desorientado e com um corte na cabeça. Algo grave havia acontecido e ele ainda estava muito abalado para explicar. Foi quando, no dia seguinte, sua mãe tomou a difícil decisão de buscar ajuda na polícia. Altair, ainda muito abalado e com dificuldade para falar sobre o que acontecera, finalmente começou a contar o que ele e Ivan haviam vivido naquele dia. Algo que nem sequer tinha compartilhado com sua própria mãe. Altair revelou ao inspetor que, enquanto caminhavam pelas ruas, um jovem sorridente se aproximou deles. Ele parecia amigável e confiável, oferecendo uma quantia de 4.000 cruzeiros para que os meninos o ajudassem a acender velas para São Jorge em uma praia próxima. Para 2 crianças que viviam em condições tão difíceis, o dinheiro parecia uma oportunidade que não podiam deixar passar. Desconhecendo o perigo que estavam prestes a enfrentar, Ivan e Altair aceitaram a oferta e seguiram o homem até a praia. O que parecia ser um simples pedido de ajuda se transformaria em um pesadelo. As intenções desse homem não eram de amizade ou bondade, mas algo muito mais sinistro, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O que aconteceu naquele momento não ficou claro para Altair até que ele começou a relatar os eventos à polícia. Mas à medida que a história se desenrolava, uma coisa ficou evidente. O destino de Ivan estava traçado naquela noite. O desaparecimento agora parecia ser mais do que uma tragédia, mas uma peça de um quebra-cabeça macabro e cruel. O jovem os levou de ônibus até uma estrada deserta. A jornada, que parecia apenas mais uma caminhada em busca de uma oportunidade, se transformou em algo aterrador. Após cerca de 7 quilômetros, chegaram a um viaduto próximo à costa. Um local isolado, longe de qualquer ajuda, onde os meninos mal podiam imaginar o que os aguardava. Ali, no viaduto, o homem começou a mostrar sua verdadeira face. Ele tentou beijar Altair, mas o menino, assustado e completamente desorientado, tentou fugir. Antes que pudesse escapar, foi violentamente golpeado na cabeça contra as pedras. O impacto fez com que Altair perdesse a consciência. Quando Altair finalmente acordou, estava atordoado e com dor. Mas o que viu em seguida fez com que seu coração se apertasse de medo e angústia. O homem ainda ali estava abusando de seu irmão menor, Ivan. A visão foi devastadora e, pior, o que aconteceu depois foi ainda mais aterrador. Com um olhar impassível, o homem continuou seu ato, com Ivan indefeso. Em seguida, a violência escalou ainda mais. O agressor, sem qualquer remorso, estrangulou Ivan até que sua vida fosse arrancada dele.
O irmão assistiu tudo, paralisado pelo horror e pela impotência. O homem, ao perceber que Altair o observava, tentou convencer o menino de que Ivan simplesmente havia adormecido. Ele tentou minimizar a gravidade do que havia acabado de acontecer, como se fosse algo comum, algo que poderia ser facilmente explicado. Mas as palavras não poderiam apagar o horror que havia se passado diante dos olhos de Altair. Altair, ainda atordoado e sem saber o que fazer, estava completamente traumatizado. Ele não conseguia entender como isso poderia ter acontecido, como aquele homem, que parecia confiável no início, havia se transformado no monstro que roubou a vida de seu irmão. Em seu coração, a dor e a confusão estavam apenas começando a se instalar. Após o ataque brutal e o assassinato de seu irmão Ivan, o pesadelo de Altair estava longe de terminar. O agressor, agora com total controle sobre o menino, o pegou pela mão e o levou ao centro do Rio de Janeiro. Ali, eles passaram a noite em um posto de gasolina, onde Altair foi vítima de abuso, em um ciclo de terror que parecia não ter fim. No dia seguinte, o agressor levou Altair a um centro comercial movimentado, onde ele começou a distribuir panfletos nas ruas. Altair, desesperado e completamente aterrorizado, fingiu obediência, mas seu coração batia rápido enquanto procurava por uma chance de escapar. Quando o agressor se distraiu, finalmente surgiu a oportunidade que ele tanto aguardava. Num momento de desatenção do agressor, Altair fugiu, correndo pelas ruas lotadas, com uma mistura de medo e esperança. Sem olhar para trás, ele finalmente encontrou seu caminho de volta para casa, exausto, ferido, mas livre. Mas ao retornar, a dor e o trauma que ele carregava seriam apenas o começo de um longo e doloroso processo de recuperação. No mesmo dia em que Altair escapou, outro corpo de uma criança foi encontrado em um bairro do Rio de Janeiro, mais uma vítima de um crime brutal. A criança havia sido abusada, espancada e estrangulada, com o mesmo padrão de violência que o inspetor Carlos Augusto Ponce já havia encontrado anteriormente. O inspetor Carlos Augusto Ponce, acompanhado do psiquiatra forense Antônio Bocaiúba, começou a prestar atenção especial a esses casos. Embora assassinatos de crianças não fossem uma ocorrência rara nas ruas do Rio de Janeiro, algo nesses casos parecia diferente. A semelhança nos padrões de violência e abuso entre as vítimas era inegável. Naquela época, a falta de uma base de dados centralizada e a fragmentação das informações entre diferentes delegacias dificultavam a obtenção de um panorama mais claro dos crimes. Cada caso parecia estar desconectado do anterior, como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se juntar. Mas, com a experiência de Ponce e a análise do psiquiatra, uma possível conexão começou a surgir. Apesar dos desafios, Ponce e Bocaiúba estavam determinados a descobrir a verdade. Algo nas mortes das crianças parecia estar interligado, e a investigação estava prestes a tomar um rumo inesperado. Com cada passo, a caçada ao responsável por esses crimes tomava uma forma mais clara e ameaçadora. A descrição de Altair sobre o agressor se mostrou promissora. Com coragem e a esperança de que sua lembrança fosse a chave para capturar o criminoso, um grupo especial foi formado. Guiados pelo garoto, os policiais começaram a percorrer as mesmas ruas por onde ele e o agressor haviam caminhado. Mas havia um obstáculo. Altair não conseguia se lembrar exatamente onde o homem trabalhava. No entanto, no dia 18 de dezembro, enquanto caminhavam pelas avenidas, algo crucial aconteceu. Em meio à busca incansável, Altair encontrou no chão um panfleto, aparentemente banal, mas que se tornaria a chave para resolver o mistério. Ao olhar para o papel colorido, Altair reconheceu o logo da loja e apontou para a direção do edifício Roxy, onde o panfleto parecia ter origem. Algo simples, mas decisivo. Os agentes não esperavam encontrar o criminoso exatamente onde trabalhava, mas sabiam que o empregador do homem poderia ter informações valiosas. Quando entraram na loja, algo que parecia ser um simples dia de trabalho se transformou rapidamente em uma revelação chocante. Dentro da loja, Altair imediatamente apontou para o homem sentado, tranquilamente, almoçando. O que parecia ser uma cena comum em um restaurante qualquer estava prestes a mudar para sempre.
O jovem, magro e de pouco mais de 20 anos, não demonstrou surpresa quando os policiais o abordaram. Ele simplesmente olhou para os agentes e, com frieza, disse: Pensei que vocês viriam ontem. Eu matei ele. Aquelas palavras, ditas de forma quase indiferente, revelaram a monstruosidade do ato. Não havia dúvida. O agressor estava diante dos policiais e ele confessava o assassinato de Ivan com uma frieza aterradora. O jovem parecia saber que a captura era iminente, mas sua atitude revelava um grau de desconexão e frieza inimagináveis. Com a prisão do agressor, o caso parecia ter chegado ao fim. Mas o que estava por trás dessa brutalidade? Qual a verdadeira motivação de um jovem aparentemente tão normal? As respostas seriam reveladas durante os interrogatórios, mas o impacto nas vítimas como Altair era algo que não poderia ser apagado. O suspeito foi identificado como Marcelo Costa de Andrade, um jovem de 23 anos que, após ser levado à delegacia, confessou o assassinato de Ivan. No entanto, o que se seguiu durante o interrogatório deixou todos os presentes em estado de perplexidade. Marcelo, com uma calma inquietante, descreveu os detalhes do crime, rindo nervosamente enquanto falava. Suas palavras eram desconcertantes. Ele parecia não compreender a gravidade de seus atos, tratando o abuso e o assassinato de Ivan com uma frieza incalculável. Quando os policiais tentaram entender a motivação por trás de tamanha brutalidade, Marcelo respondeu com palavras que confundiam ainda mais a investigação. Foram atos de amor, ele dizia, enquanto os policiais ficavam sem reação, sem saber como processar tamanha perversidade. A princípio, os agentes acreditaram que Marcelo estava zombando da situação, tentando se distanciar da gravidade de seus atos. Porém, ao observar seu comportamento peculiar e sua falta de arrependimento, o inspetor Carlos Augusto Ponce começou a suspeitar que algo mais profundo estava em jogo. Marcelo não parecia ser apenas um criminoso comum. Sua mente parecia estar profundamente desconectada da realidade. O inspetor Ponce começou a se perguntar se Marcelo poderia estar envolvido em outros crimes semelhantes, mas naquele momento, as provas ainda eram insuficientes. Apesar da confissão explícita de Ivan, o padrão de comportamento perturbador de Marcelo e sua possível conexão com outros casos de abuso e assassinato, os investigadores ainda não tinham elementos suficientes para avançar com mais acusações. A única coisa certa era que a verdade por trás de suas ações seria mais complexa e sombria do que qualquer um poderia imaginar. Durante o interrogatório, Marcelo Costa de Andrade revelou uma sucessão de crimes que chocariam até os investigadores mais experientes. Relatando com frieza e riqueza de detalhes, ele descreveu como atraía suas vítimas. Crianças em situação de vulnerabilidade, usando doces, dinheiro ou promessas de ajuda. Com uma abordagem aparentemente inofensiva, ele conquistava a confiança das crianças e as levava para locais isolados, onde realizava seus atos monstruosos. Em seu depoimento, Marcelo revelou que sua brutalidade ia muito além da morte. Após abusar de suas vítimas, ele frequentemente as matava por asfixia ou golpes com objetos improvisados. No entanto, o que tornava seus crimes ainda mais perturbadores era o que vinha depois. Marcelo afirmava coletar o sangue de suas vítimas, alegando que isso tinha um significado espiritual e o ajudava a preservar sua própria juventude e beleza. Marcelo não escolhia suas vítimas ao acaso. Ele confessou que dava preferência a crianças que considerava bonitas, com características específicas que, segundo ele, tornavam o sangue mais puro e valioso para seu propósito espiritual. Essa crença sombria e distorcida tornava seus atos ainda mais horrendos e incompreensíveis. Quando questionado sobre suas motivações, Marcelo respondeu com uma justificativa que chocou profundamente os investigadores. Ele acreditava que estava fazendo um favor às crianças, enviando-as para um lugar melhor, onde não sofreriam mais. Essa visão distorcida de seus atos como uma forma de salvação espiritual revelou uma mente profundamente perturbada, desconectada da realidade e da moralidade básica. Especialistas em psicologia forense foram chamados para tentar compreender o que poderia levar alguém a cometer crimes tão terríveis. O caso de Marcelo Costa de Andrade
tornou-se um dos mais complexos da história criminal brasileira. Não apenas pela brutalidade dos atos, mas também pelas crenças perturbadoras que os motivaram. Durante as investigações, os policiais vasculharam a casa de Marcelo e encontraram itens que confirmaram seu envolvimento nos crimes. Entre as evidências estavam recortes de jornais sobre o desaparecimento de crianças, objetos pessoais que pertenciam às vítimas e até mesmo registros de ações que ele acreditava serem sagradas. Esses itens mostravam a obsessão do criminoso e a sua crença em um propósito divino para suas ações. Marcelo não estava apenas matando, ele acreditava estar realizando algo muito maior, uma missão que ele próprio inventara. Durante os interrogatórios, Marcelo confessou 14 homicídios de crianças com idades entre 6 e 13 anos. Suas confissões, repletas de detalhes, eram narradas com frieza e, muitas vezes, com um tom quase infantil. Ele descrevia suas ações como se fossem parte de uma rotina, sem demonstrar arrependimento ou empatia pelas vítimas. Marcelo justificava seus crimes com base em uma crença distorcida. Ele dizia que estava ajudando as crianças a ir para o céu, garantindo-lhes uma espécie de salvação espiritual. Mais perturbador ainda era sua obsessão por rituais envolvendo sangue, que ele acreditava ser a chave para aumentar sua beleza e pureza espiritual. Esses rituais reforçavam um padrão de escolha das vítimas, baseado em características físicas específicas, revelando uma mente profundamente perturbada e obcecada. Os crimes de Marcelo não apenas destruíram vidas inocentes, mas também deixaram uma marca profunda na sociedade. O medo se espalhou rapidamente pelas comunidades do Rio de Janeiro, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade. Pais passaram a temer pela segurança de seus filhos, enquanto as autoridades enfrentavam pressão para identificar outras possíveis conexões e falhas no sistema que poderiam ter permitido que os crimes continuassem por tanto tempo. A decisão do tribunal de declarar Marcelo Costa de Andrade inculpável gerou uma onda de debates intensos na sociedade brasileira. De um lado, familiares das vítimas e parte da opinião pública clamavam por uma punição severa, argumentando que a brutalidade de seus crimes merecia a penalidade máxima. De outro, especialistas em saúde mental destacavam a necessidade de tratá-lo em um ambiente controlado, considerando seu diagnóstico de esquizofrenia e outros transtornos severos. Internado no Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, Marcelo permaneceu sob custódia por tempo indeterminado, como determinado pelo tribunal. O ambiente de alta segurança garantia que ele não representasse mais um perigo para a sociedade, enquanto recebia tratamento psiquiátrico contínuo. No entanto, a decisão levantou questões sobre a eficácia do sistema de saúde mental no Brasil e sua capacidade de lidar com casos de extrema violência. O caso de Marcelo Costa de Andrade tornou-se objeto de estudo em universidades e institutos especializados em comportamento criminoso. Ele é frequentemente citado como um exemplo clássico de transtorno de personalidade antissocial, combinado com esquizofrenia, o que explica sua incapacidade de empatia e sua visão distorcida da realidade. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.